Boa tarde, boa noite. Eu nem sei direito como eu devo cumprimentar. Boa tarde a todos que estão aqui conosco, em especial a você, minha querida amiga, doutora Cristiane Leal. Alegria estar aqui com você de novo, Cris. Tudo bem por aí? Boa tarde a todos que nos assistem e que vão nos assistir mais tarde, né? E boa tarde, minha querida amiga Kátia. Vamos falar boa tarde, né? Ainda não finalizamos aqui os nossos trabalhos, né? Sempre muito bom estar aqui no nosso Aprenda a Planejar. É um momento de muita alegria nossa, porque é a hora que a gente sente ali que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Sim, é isso mesmo, Cris. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante, especialmente para você que é empresário. Tem um pessoal aqui ao vivo conosco agora. Sempre vale a pena lembrar, né? Compartilhe o link desta live com familiares, com amigos, com pessoas que você conhece e que você sabe que vai se beneficiar com este conteúdo. Então, hoje a gente vai estar falando sobre um tema que importa muito para quem é empresário. Pode ser um pequeno empresário, não importa, né? Mas essa pessoa certamente vai se beneficiar, tá bom? Então, o tema da nossa live hoje, planejamento patrimonial para empresários, garantindo a proteção e também a transição, não só do patrimônio, mas também dos negócios. Sueli, boa tarde. Olha só, e aí eu passo a palavra para a doutora Cristiane Leal, que ela vai já introduzir o nosso assunto, trazendo aí um início de informação já para colocar vocês antenados no que vamos tratar. Tudo bem? Então vamos lá. Cá, você sabe que eu adoro números, né? Eu sempre vou atrás das estatísticas, né? E um dado muito importante sobre a nossa população, sobre o nosso país, é que a maior parte das empresas do Brasil, elas são, das limitadas, né? Elas são empresas familiares. Então, são pessoas que constroem o seu negócio e que a família vai sendo agregada ali, né? Então, a esposa com o esposo, aí o filho vem, né, e começa a trabalhar junto. Então, essas empresas familiares, elas são muito importantes para a economia do nosso país. E ela é muito importante para cada uma daquelas famílias que se dedicaram muito para construir aquele negócio, né? Mas, infelizmente, o que acontece é que poucas delas sobrevivem a essa passagem de geração, né? Então, quando os pais vão transmitir esses negócios para os filhos, grande parte das empresas familiares, elas acabam fechando. E aí, né, a importância desse tema hoje, né, de estar trabalhando isso aqui com você que está nos assistindo. E aí eu já até reforço o que a doutora Kátia falou. Compartilhe o link dessa live para aquelas pessoas que você conhece e que você entende que vai ser beneficiado com essas informações que nós vamos transmitir aqui hoje, né? E uma outra coisa importante as pessoas saberem é que, assim, muitas vezes, né, quando as famílias empresárias nos procuram para fazer o planejamento patrimonial, elas vêm com uma ideia na cabeça. Elas pensam assim: eu já tenho uma empresa, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu patrimônio dentro pessoal, né, o meu patrimônio familiar, particular, dentro dessa empresa, e aí eu vou fazer a sucessão. E está tudo certo. E, na verdade, não está, né? Você coloca o seu patrimônio pessoal, o patrimônio da sua família em risco quando você faz esse tipo nossa, fugiu a palavra, esse tipo de estratégia, né? Você não pode fazer isso, porque é a forma mais fácil que você tem de perder o patrimônio da sua família, né? Então, quando a gente pensa na organização patrimonial, né, na organização desses bens da família, de pessoas que são empresárias, a gente precisa entender que existem dois caminhos, tá? A gente vai fazer essa organização do patrimônio da família e, em separado, a gente faz a organização do patrimônio, da sucessão daquela empresa,
tá? São coisas distintas que não podem se misturar. Isso no direito tem até nome. Quando a gente faz essa bagunça, né, e dentro de empresa, a gente chama isso de holding mista, né? Por quê? Porque você misturou tudo. E aí mistura dá problema, tá? Então não façam isso. Mas, olha só, vamos conversar aqui sobre um caso. Eu acho que casos são muito bacanas porque mostram a realidade de muitas pessoas, né? Nós tivemos aqui no escritório uma família maravilhosa, uma família muito linda, né? A mãe é uma senhora de um pouco mais de 70 anos e ela construiu um negócio muito sólido, um negócio muito rentável ao longo da vida dela. Uma empresa que, inclusive, tinha, né, as suas filiais em outras cidades. Então, realmente era um negócio lucrativo, né? Um negócio que estava saudável. Só que o que acontece? Os filhos, eles não tinham nenhuma afinidade com aquele negócio. Eles não se sentiam aptos e nem eram desejosos de fazer parte da gestão daquela empresa, né? Daquele negócio que essa cliente de maneira tão bonita construiu, né? E aí a gente pode pensar em várias questões aqui, né? Primeiro, por um lado, né, para a mãe, para o pai que constrói esse patrimônio e constrói pensando em passar para os filhos, né, para as próximas gerações. É isso que move a gente, né? Para eles é uma frustração você olhar e falar assim: bom, tá, trabalhei minha vida inteira, construí tudo isso aqui, e aí, vai acabar? Porque não tem um sucessor neste momento, né? Mas, por outro lado, a gente precisa pensar também nos filhos, porque as pessoas têm sonhos, as pessoas têm aptidões, e muitas vezes elas não têm essa afinidade para estar atuando no mundo dos negócios. Imagina você pegar um artista e falar para ele assim: agora eu vou te colocar dentro de um escritório engravatado para você desenvolver tal atividade. A pessoa não consegue, aquilo ali é muito difícil para ela, né? Então a gente precisa entender todas essas dinâmicas que envolvem o ser humano, que envolvem as famílias. E o planejamento patrimonial, ele vem no sentido de dar soluções. Dizer que não é necessário que os filhos queiram participar daquele negócio para que ele realmente possa passar para as próximas gerações. É a gente ter estratégia para que ele consiga passar pelas próximas gerações até ter um sucessor dentro daquela família. O sucessor pode não ser os filhos, pode ser os netos, não é verdade? Mas aquele patrimônio que você construiu, aquela empresa, aquele negócio, ele merece se perpetuar ao longo do tempo. E a gente consegue fazer isso com o planejamento patrimonial da família, né? E nesse caso, o planejamento patrimonial para a empresa. Então, nesse planejamento patrimonial, a gente atua em duas frentes. Primeiro, a gente vai organizar o processo sucessório. Para quê? Para que essa empresa não precise passar por um procedimento de inventário. Isso é muito importante, porque eu penso, o inventário, todos vocês que nos acompanham aqui sabem muito bem dos estragos, do prejuízo do inventário. Imagina isso numa empresa, né? As consequências, os desdobramentos disso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é organizar isso. Mas a gente também estabelece ali o que nós vamos falar muito daqui para frente com vocês, que é uma governança corporativa, uma governança familiar. Para quê? Para estruturar aquela empresa de tal forma que ela consiga funcionar, né, a sua parte de execução, a sua parte operacional, sem obrigatoriamente ter os filhos ali dentro gerindo isso. Então, eles vão poder participar do negócio, né, tomando ali as suas decisões em relação às questões importantes, mas eles não estão diretamente relacionados ou tendo que atuar na parte operacional, na parte de execução, né? Então, é muito importante as famílias empresárias terem essa consciência e entenderem também que é possível alcançar o sonho que é almejado por todos, né? É que a gente constrói algo para passar para os nossos filhos. Não é mesmo, doutora Kátia? Exatamente. Agora, olha só, né, Cris, que quando nós pensamos num negócio, numa empresa,
ainda que esses filhos não tenham a aptidão, não tenham afinidade nenhuma com aquele segmento, o fato é que aquela empresa ela tem um valor, ela tem um retorno, muitas das vezes, muito expressivo para aquela família. E aí, as margens, né, para conflito, para brigas, são gigantescas. E lembrando, né, que muitas outras pessoas, além dessas que estão no âmbito familiar, poderão ser prejudicadas. Quantas vezes nós vemos cenários assim, onde os clientes e empresários, eles se preocupam porque eles têm um monte de colaboradores. Aí não tem quem vai dar continuidade naquele negócio, mas como assim? Aquela empresa, ela tem um valor perante a sociedade, perante gerando mesmo, né, fomentando aí a economia também, importa em vários cenários e aspectos. E muitas das vezes os herdeiros não querem tocar o negócio, mas eles também não se agradam da ideia de perder a receita que aquele negócio proporciona para a família. Então, é até por conta de um senso de responsabilidade, se é que o empresário não parou para pensar nisso, ele precisa pensar. E se eu não estiver mais aqui? E aí histórias não faltam, né, Cris? Exato. Enfim, nós que estamos aí com a mão na massa, estruturando planejamentos patrimoniais para clientes de diversos segmentos e tudo mais, então nós ouvimos histórias por vezes muito tristes, né, de empresário que ele era à frente do negócio e a esposa não tinha conhecimento de absolutamente nada. Eu me lembrei agora de um caso assim, com uma cliente nossa, ela na época era uma criança, juntamente com os irmãos, e a mãe e o pai faleceu de uma forma até trágica, enfim, e a mãe teve que aprender a lidar com aquele negócio. Só que aí, adivinha, né? Imagine que era um negócio até lucrativo, coisa despecou, quase faliu e coisa e tal, né? A duras penas sobreviveu, a mãe dela uma guerreira hoje, então a filha reconhece isso. E a filha é muito jovenzinha, depois foi ali saindo da adolescência, já começou a trabalhar com a mãe, e o que para ela foi um peso muito grande, os irmãos nunca quiseram saber daquele negócio, né? Essa empresa hoje ainda sobrevive, mas o empresário ele precisa sim pensar neste contexto. E aí eu quero falar uma coisa também antes de contar um outro caso, né? Porque as histórias elas, né, realmente ajudam, como a Cris falou. É importante enxergar o patrimônio distinto do negócio, porque às vezes é uma bagunça. O bem imóvel, onde funciona aquele negócio, por vezes uma empresa, uma indústria, um comércio, não importa, está no nome do sócio. Mas o galpão, o estabelecimento em si está construído ali. Aí começam as confusões, né? Ou até mesmo, até o bem imóvel é da empresa, mas aqueles empresários, quantas vezes eu já ouvi, tenho certeza que você também, dos seus clientes, Cris, empresários, que eles reconhecem que aquele negócio vai acabar com a pessoa deles. Ó, não, quando eu partir não tem quem toca, né? Enfim, mas e daí? E agora? E aquele patrimônio, aquele bem, né? E aí tem outras coisas, estou dando o exemplo do imóvel. Então, precisa pensar nisso, porque talvez esse imóvel ele pudesse estar separado do negócio e fazendo parte da estruturação da holding patrimonial familiar, onde num futuro, se for falar de venda, vai contemplar a todos os herdeiros dentro da holding. Por aí vai. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Cris? É que me ocorreu de falar. Quando você falou isso, eu fiquei pensando assim, né? Como que o planejamento patrimonial ele é realmente uma bênção na família na vida das famílias, né? Porque assim, no momento da organização, né, da execução do planejamento patrimonial, a gente tem que fazer essa organização, essa regularização de tudo, né?
Então, situações em que as famílias, às vezes, no procedimento de inventário, teriam muita dificuldade de resolver ou um imóvel, né, com uma situação irregular, um bem que não foi bem gerido, né? Isso tudo na hora da organização do planejamento patrimonial a gente faz, né? Então a família fica tranquila, havendo ali, né, alguma situação em que a pessoa não esteja mais lá, a esposa, os filhos, né, o esposo, eles vão ter ali nas suas mãos tudo organizado, tudo certo, a consciência, a certeza do que se tem, né, em termos de patrimônio. Então, isso é muito bacana do planejamento patrimonial, não é mesmo, cara? Sim, é verdade. Aí, olha só, né? Lembrando dos casos, teve um cenário que nós vivemos aqui, onde o pai, um engenheiro, e apenas 2 filhos, um sendo engenheiro também e o outro médico cirurgião. Todas as nossas reuniões, esse filho médico nem nunca conseguiu participar, extremamente atarefado lá com as cirurgias que ele realiza, e não me lembro mais o número, mas naquela ocasião eu me lembro que eu fiquei escandalizada em saber o número elevado de cirurgias feitas por vídeo, né, que ele fazia. Eu falei, mas como sobreviver uma atrás da outra? E o rapaz não parava. Bom, e aquele pai, juntamente com o outro irmão, tocando o negócio da família, onde eles compravam áreas e faziam ali, por vezes, desmembramento de áreas, faziam edificações, vendiam, e diversos projetos naquele negócio. Aquele filho, então médico, que entende zero do negócio do pai e que o irmão dele, então, desde muito cedo, foi ali o fiel escudeiro e braço direito do pai, né? No futuro, se ele herdar parte daquele negócio, percebe? Ele vai servir até como um peso na vida daquele irmão, porque não vai agregar em nada. E daí, como é que fica, né? Então, em vida, aquele pai pode planejar como vai ficar a sucessão. Não que aquele outro filho, né, de outra área, de outra profissão, não tenha que ter respeitado o direito dele naquele patrimônio, porque aquilo também era um patrimônio do pai, tá certo? O filho, então, somente o outro filho trabalhava como o pai, né? Então, isso vai ser respeitado, mas estabelecendo as regras antes, a chance de preservar o que há de mais maravilhoso, que é a harmonia entre aqueles que amamos, isso sim vai estar resguardado, não é mesmo? Então, eu me lembrei desse cenário e, na ocasião, eles se apegaram, assim, com todas as forças a essa possibilidade. E ali colocou a mente, não, vamos aqui, né, desenhar bonitinho como vocês querem que fique. E ali, num momento de paz, de harmonia, sem conflito nenhum, cada um dando as suas sugestões, como vai funcionar aquela empresa na ausência do pai, o então único dono do negócio, né? Pode falar. Cá, às vezes as pessoas acham assim que o que elas construíram não é muito. Eu escuto muito isso. Olha, doutor, assim, não tem muita coisa. E quando na verdade, gente, o que a gente construiu foi com o suor do nosso trabalho, né? Então não é comparando com o que o outro tem, né? O que você construiu com o suor do seu trabalho, e é muito, sim, merece ser cuidado, ser gerido, né? E aí entra a questão da governança corporativa, governança familiar, que as pessoas não conhecem, em regra, a maioria das pessoas não conhecem, ou se conhecem, imaginam que isso é para grandes empresas, é para multinacionais, que talvez não se aplicassem ao seu negócio, né, à sua empresa. E isso não é é um mito, né? Isso não é verdade. Essa estrutura de governança familiar, ela pode ser, e corporativa, a gente fica falando em corporativa e familiar, porque nós estamos falando de uma empresa, e uma empresa que é familiar.
Então, assim, eles se misturam, né, todas essas questões. Essa governança, ela pode ser feita a partir do tamanho daquela empresa, né? Então, se você tem uma empresa maior, que demanda uma gestão melhor, você vai ter uma assembleia de sócios, né? Ou se não, é uma empresa menor, vamos organizar a parte de execução para determinar quem vai fazer o quê, quem vai ser responsável pelo quê. Ah, o filho vai querer atuar na empresa, então qual é a capacitação dele ou de qualquer outro que venha entrar nessa empresa para geri-la, né? Tudo isso pode ser, como a doutora Kátia falou, desenhado, né? Tudo isso pode ser estabelecido de acordo com a realidade daquela família, de acordo com a realidade daquele negócio, né? Então, não pense você que a sua empresa é pequena, né? E que, portanto, não caberia ali uma ideia de organização, né? De gestão melhor para a sucessão, né? Tudo isso é possível e capaz. Como também a gente sempre ouviu, agora não, porque nós estamos fazendo esse trabalho de formiguinha, mas ainda tem muita gente que escuta e falar em planejamento patrimonial da família, e a primeira coisa que vem na cabeça isso é para milionário, não é para mim, né? E hoje a gente já tem falado isso para vocês, que não, o planejamento patrimonial da família é para todos, né? Ele tem um propósito, uma função social a ser alcançada, a ser cumprida, não é mesmo? Exatamente. E sempre, né, o nosso foco é falar do planejamento patrimonial e sucessório. O que a gente quer com isso? Livrar patrimônio de um inventário. Então, a empresa, a participação societária que aquele empresário tem naquele negócio, se ele não planejar, vai cair no inventário. E inventariar participação societária não é simples. Tem que considerar o valuation da empresa, né? Como é que, por vezes, tem um valor gigantesco lá de maquinários, estoque, tudo vai ser levado em consideração, né? Todos os bens em nome daquela empresa. E aí, então, tem isso também, né? Hoje as pessoas já um pouco mais conscientes querem deixar livre o patrimônio delas do inventário, mas quando a gente vai numa primeira reunião conversar, descobre que a pessoa tem empresa com um montão de funcionário, com um montão de equipamento, com imóveis em nome da empresa. Aí não dá para misturar e fazer tudo em uma holding só, mas você também vai ter que fazer um planejamento sucessório lá, se você quer evitar que esse patrimônio caia no inventário. Tá Bem bom? lembrado, viu, Cá? Porque até a gente tem uma expressão chamada fake holding, né? Que é aquela holding que, ou seja, o que é uma holding, tá, gente? Às vezes a pessoa está chegando aqui no nosso canal e não sabe, né, do que se trata. A holding é uma forma da gente organizar o patrimônio das famílias por meio da pessoa jurídica, né? Então, com isso, né, tirando esse patrimônio do nome da pessoa física e passando para a pessoa jurídica, você acaba evitando ali, né? Não é nem evitando, na verdade, você deixa de se ter ali o fato gerador do procedimento do inventário, que é o evento morte. Porque empresa não morre, né? Pessoa jurídica, ela pode fechar, ser liquidada, mas morrer ela não morre, né? E o fato gerador do inventário é o evento morte. Então, com isso, a gente consegue proteger o patrimônio da família dos prejuízos do inventário. Agora, por conta de alguns equívocos, né, e alguns profissionais que não sabem o que fazem, ou, né, enfim, pode muitas vezes acontecer de se levar esse patrimônio que está em nome da pessoa física para dentro da pessoa jurídica e ponto final. E aí, nesse caso, você vai ter um problema. Por quê? Porque você vai ter que inventariar não o imóvel, não o carro, mas você vai ter que inventariar as cotas sociais daquela empresa, porque não foi feito ali o planejamento sucessório. Por isso, a doutora Kátia reforçou, é importante fazer
essa organização, mas também o planejamento sucessório. Porque só levar esses bens para dentro de uma empresa não significa que você está protegendo seu patrimônio e evitando ali o inventário. Exatamente. Muito bem. O que mais, Cris? Olha, parece que tem perguntinha ali, ó. Não é do Christian? Eu vou exibir aqui. Christian, boa noite. Se nós avaliamos a montagem de holding também, ou tem outros formatos? O Christian, é assim, eu, assim como a doutora Cristiane Leal, nós trabalhamos, sim, com planejamento patrimonial e sucessório através do sistema de holding, tanto uma holding patrimonial familiar, quanto uma holding de participações societárias. E sim, existem sistemas modelos de sistema de holding, ou formatos, se assim você quiser chamar, distintos, porque às vezes para uma família vai fazer muito e total sentido uma estrutura um pouco mais complexa que garantirá uma redução tributária gigantesca. Então, existem sim estratégias, caminhos dentro do que a lei nos permite, que são fantásticos para buscar economia tributária. Porém, nem todo mundo precisa de algo complexo. Tem cenários que eu não vou precisar de um canhão para matar uma formiga. E, bom, e aí a sua pergunta é se nós avaliamos a montagem de uma holding. Tem uma etapa da estruturação desse planejamento, onde é feito um projeto para a holding daquela família ou para aquelas participações societárias para o negócio, tá bom? Mas sempre começa através de uma sessão de viabilidade. Primeiro a gente tem que conversar com o cliente, entender o cenário dele, as intenções, qual é a destinação que é dada para os bens, ou entender o negócio da família, tá bom? Tem vários formatos de holding, então tem alguns modelos de sistema de holding, buscando sempre redução na carga tributária dentro do que a lei nos permite. Quer complementar, Cris? Eu acho importante reforçar, né, que a constituição do sistema de holding, ele é de uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente precisa seguir, né, essas etapas à risca. Algumas pessoas, às vezes, nos procuram e falam assim, não, mas eu sei que eu quero fazer a minha holding, né? Já não dá para colocar logo a mão na massa e fazer essa holding? Não, não dá. Porque a sessão de viabilidade, por exemplo, que é por onde tudo começa, é o momento em que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico, né? Daquela família, daquele patrimônio, das questões que precisam de uma atenção maior, um cuidado maior, se realmente o sistema de holding vai ser possível para aquela família. Tem famílias, por situações específicas, em que não dá para a gente estruturar o sistema de holding. Então, a sessão de viabilidade, ela vai nos dar essa ideia, né? É possível? A gente faz um diagnóstico nessa sessão de viabilidade. É possível fazer o sistema de holding para essa família? E quais os pontos que eu preciso ter em mente para que eu possa ir para o próximo passo? E qual que é o próximo passo? É a elaboração do croquis estrutural. Então, é esse projeto que a gente vai fazer pensando nisso, Christian, nas diversas possibilidades de constituição desse sistema. Quantas empresas eu vou precisar estruturar ali para alcançar os objetivos para essa família, né? E, inclusive, colocando ali os valores, né? Para que seja tudo muito transparente. Então, a família, uma vez ali diante desse projeto, desse croquis estrutural, ela vai saber exatamente quanto que vai sair a sua holding e ela não vai ter surpresas, ela vai saber ali com os valores de cada uma das questões, né, que envolvem os custos ali do procedimento, né? É isso mesmo. Então, quantidade de empresas, o Cristian, vai depender do cenário mesmo, não só 3, né? Você está falando, vocês trabalham com formato, um sistema que atenda à necessidade.
Se preciso for estruturar assim, assim faremos. Não só com 3, por vezes com 4. E aí, então, por vezes a gente quase apanha de alguns clientes já mais idosos que nunca tiveram um CNPJ na vida. E agora a gente sugere uma operacional disso, uma operacional daquilo. Mas isso tudo com base em estratégias, né, dentro do que a legislação nos possibilita. Então, vale a pena, tá aí na lei, você pode lançar, não, se beneficiar com isso, tá bom? E essa é até uma outra questão, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou abrir uma empresa, né? E assusta com isso, fala, meu Deus, eu nunca fiz isso. A vida inteira eu fui funcionário público, a vida inteira eu fui, trabalhei com CLT, agora eu vou abrir uma empresa, e gera um certo medo, né? Mas não é assim não, tá, gente? Essa empresa é uma empresa que tem um objetivo, é proteger e organizar o seu patrimônio. Ela não vai desenvolver atividade econômica para que você tenha as preocupações que um empresário teria, tá? Então pode ficar tranquilo que é tudo muito simples e quando você faz com um profissional que entende daquilo ali, ele consegue direcionar tudo para que você realmente se sinta seguro e entenda que não tem que ter medo daquilo, né? Não importa quantas empresas forem, né? Então, e olha só, né? Vale a pena a gente comentar isso também, né, Cris? Essa solução, ela é sim fantástica, gera muitos benefícios, benefício de proteção patrimonial, de economia, livra a família do inventário, mas nós, eu, você, estamos falando para pessoas comuns, né? Você falou, eu nunca tive uma empresa, né? Aí, vamos, né? Voltamos naquele assunto que eu sempre comento de ter que romper algumas barreiras até culturais. Isso eu vejo como uma dificuldade. A pessoa praticar esse desapego. Tá tudo bem os seus bens deixarem de ser seus no seu nome. Eles serão desta empresa que será da sua família. E com isso é que você vai conseguir alcançar todos estes benefícios que eu comentei. Entende? Mas por vezes isso é difícil na mente daquela pessoa. Aí não, eu quero que continue sendo meu, no meu nome, no meu CPF, tá tudo bem. Um dia vamos partir deste mundo. Aí, infelizmente, esse patrimônio vai cair na regra, que onera muito, né? Onera muito, e fora as questões burocráticas e conflitos, tá? O Christian está perguntando sobre os impactos da reforma tributária nas holdings, Cris. Você quer comentar? Olha, o sistema de holding é um dos que vai, holding patrimonial, tá, gente? É um dos que vai ficar mais protegidos. Mas o que acontece? Se houver o aumento da alíquota do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, é lógico que isso vai impactar no planejamento patrimonial. A diferença é que dentro do sistema de holding, a gente está ali num ambiente em que nós conseguimos controlar o quanto a gente vai pagar desse tributo. Então, isso gera uma redução da carga tributária. É diferente, por exemplo, do inventário. Então, por exemplo, né, nós estamos aí diante já de um grupo de estudos que está acontecendo no Congresso Nacional, com a participação dos estados, para já de pronto aumentar para 21% a alíquota do ITCMD. Isso vai impactar qualquer situação que envolva esse tributo. Então, se você hoje faz o seu sistema de holding, você vai estar trabalhando com a alíquota máxima ali de 8%. Lembrando que o sistema, ele, a depender da forma como a gente estrutura, você pode ter uma redução da carga tributária maior ainda, né? Mas, se você esperar tudo isso acontecer e não fizer o seu planejamento, a alíquota de 21% vai estar valendo, entende? Então, a gente não pode, nesse sentido, procrastinar. A gente não pode achar que está tudo bem, que a gente pode pensar nisso lá para frente, né? A ideia do planejamento é justamente agir de maneira prévia, para se conseguir, dentro dos melhores cenários, as melhores soluções também. Exatamente. Já sobre o ITBI, Christian, olha só, né? Existe alguma imunidade? Essa é a sua pergunta.
entenda que a imunidade do ITBI para levar os bens imóveis para dentro da holding é a regra. Esse é o direito. Então, a princípio, não se paga ITBI se você usar o seu imóvel para integralizar o capital social da sua holding. Mas existe uma condição, que é esta empresa não exercer atividade imobiliária pelos 3 primeiros anos. E aí, ainda que a família, por vezes, exerça locação, entenda que há estratégias para preservar esta imunidade. E você ainda até conseguir redução do imposto de renda sobre esses aluguéis, mas isso tudo são estratégias, são técnicas de quem trabalha com isso, que vai estruturar isso da melhor forma, por isso que é importante a sessão de viabilidade, para entender se tem imóveis, se esses imóveis são destinados para locação, se tem intenção de venda dentro desse prazo aí, que as prefeituras, né, estão obrigadas a respeitar o pedido de imunidade. E aí, entendido isso, puxa, e agora? O que a gente pode fazer para essa família para que não perca o direito? Então, a imunidade, ela é a regra e é o direito. Tá bom? Outra pergunta, se posso fazer a doação das cotas para os filhos, mesmo que eles não estejam de acordo? Responde aí, Cris. Ô, Christian, olha só, vai ter um determinado momento, né, da constituição desse sistema em que será necessário a assinatura dos filhos, né? E se os seus filhos não estão de acordo, eles não vão querer assinar. Mas eu mudo aqui a sua pergunta, assim, eu vou te responder com uma outra pergunta, né? Por que os filhos não estariam de acordo? Porque os filhos no sistema de holding, eles são os maiores privilegiados, né? Eles são os maiores beneficiados. Então, por quê? Será que é porque eles não entendem o que é o sistema? Eu às vezes, assim, chegam famílias para mim com essa ressalva, mas eu tenho uma filha que mora no exterior e ela não falou que não quer de jeito nenhum, ou então eu tenho um filho, mas meu filho... E quando a gente senta para conversar com os filhos e esclarecer do que se trata, eles falam, nossa, não, quero sim, né? Então, às vezes é uma mera conversa, mas vamos imaginar que realmente o seu filho não queira, tá? O filho não quer realmente participar. Tá tudo bem, ele não entra dentro do sistema. O filho que quiser participar, entra, vai estar protegido contra o inventário e com a vida dele organizada. E o outro, a gente organiza isso com outras estratégias de planejamento sucessório para que seja resguardado o quinhão dele, né? Porque a gente precisa respeitar dentro do direito sucessório o que é o direito de cada um dos filhos, tá? Exatamente. Ele fez outra pergunta, Cá. Aqui, né? Se eles não concordarem com a participação ou tiver filhos de outro casamento. Verdade, Cristian. Aqui, às vezes, né, começa... Foi na semana passada que a gente falou sobre as famílias, né, mosaicos aí, enfim. Então, às vezes, não vai ser tão simples, porque já tem um patrimônio, às vezes, com a esposa atual, vai estruturar isso, mas aí eu também tenho filhos de um outro casamento, e aqueles filhos da primeira união, por vezes nem tem muito contato com os filhos daqui. O que importa é enxergar o patrimônio e ver o que é possível fazer. Se não der para contemplar a todos ali dentro, aí é a parte que a doutora Cristiane acabou de explicar. Que estratégia, que caminho nós vamos adotar, respeitando a parte legítima que cabe a cada um dos herdeiros. Mas, por vezes, uma boa conversa e esse filho entendendo o quanto ele vai ser beneficiado, na maioria das vezes até surte efeito, ou quando a gente sinaliza os caminhos possíveis para o próprio pai, ele mesmo fala, não entendo que vai ser saudável colocá-los todos aqui nessa estrutura e vamos sim adotar um caminho alternativo, tá? Nesse caminho alternativo, tá, Cristian, muitas coisas podem ser pensadas.
Entre elas, documentar bonitinho. Eu gosto de fazer isso, né? Com avaliações de todo o patrimônio envolvido. Considerar direitinho qual é a legítima que cabe a cada um. Resguardar, inclusive, com um testamento, né? Dizendo que essa era a vontade daquele patriarca. E aí, ou você pode deixar um bem para contemplar aquele filho que não entrou na holding. Você pode pensar em ativos financeiros que fique resguardado para, no caso do seu falecimento, os outros filhos, né, ou a esposa, por vezes, levantar aquilo e pagar a parte que cabe ao filho. Às vezes, um seguro de vida. Tem caminhos, né? Aí a gente estrutura junto com a família. E olha a importância da sessão de viabilidade, hein? Porque tudo isso surge na hora que a gente está conversando e entendendo a dinâmica da família, né? A constituição do patrimônio. Então, o sistema de holding, para ele realmente ser sólido, ele tem que cumprir essas 3 etapas, viu, gente? Tem que passar primeiro pela sessão de viabilidade, e aí, uma vez a família entendendo que quer seguir adiante, aí a gente vai para a segunda etapa, que é o croquis estrutural, e depois sim é que a gente faz a execução do sistema. Até porque, né, Cris, é só assim. Não é um trabalho simples, fácil, por mais que o cliente, não, eu tenho imóveis, eu entendo muito bem dessas coisas, do que é o ITBI, do que é o ITCMD, mas é só no projeto mesmo que a gente consegue explicar para a pessoa e ela ganhar clareza da parte técnica que vai ser usada para beneficiá-los, né? Então, o croquis estrutural, ele é fundamental, não tem como, não dá para pular mesmo etapas. Fazer uma reunião com o cliente e aí já falar, eu vou começar a executar a sua holding fazendo contratos, acordos de sócios, não é assim. Tem que ser feito esses desenhos mesmo do que vai ser a sua holding para você enxergar isso com clareza. Daí o nome, né? Croquis estrutural. Agora, é lógico que esses desenhos não é desenho de arquiteto, né? De engenheiro, seria desenhos em números, mas você precisa ganhar essa clareza. Por esse caminho, eu vou gastar isso, isso e isso. Nesse outro caminho, eu gasto isso, isso e isso. Isso aqui ficou mais interessante para mim. É mais ou menos isso. Agora, senhor Antônio Campos, boa noite. Eu vou até responder a segunda pergunta do senhor antes. Né? É viável construir 2 holdings? Sim, é viável. Né? É justamente sobre isso que a gente está falando. Pensar numa holding patrimonial, familiar, com os bens particulares que o senhor angariou aí no curso da tua vida, e pensar numa holding para o negócio da família. Ou não, Kátia, meu assunto não é esse, eu não sou empresário. Se a gente pensar aí nesse filho que não quis entrar, ou os filhos de uma primeira união, também a gente pode pensar em estruturar isso separado, não é mesmo, Cris? Sim, com certeza. Agora, a primeira pergunta do senhor Antônio, olha só. Como proceder no caso de a mesma pessoa ter bens na pessoa física e ser proprietário da empresa? Então, é sobre isso, né? Tem que pensar separado, senhor Antônio. Nem queremos que o senhor coloque as participações societárias da sua empresa lá na sua holding patrimonial familiar. Poder pode, mas não é bom. Nós temos que segregar riscos, porque eventuais reveses financeiros, passivos, tributários, trabalhistas da sua empresa vai estar lá, né? Numa empresa recheada do seu patrimônio. Então, nós não podemos fazer assim. Exatamente. E olha, passivos, eles nem sempre, aliás, a maioria das vezes, né, não é porque a pessoa está agindo de má fé, né? A atividade econômica em si, ela é um risco, o direito entende isso, né, e já olha a atividade econômica como uma atividade de risco, porque ela está sujeita a diversas situações inesperadas. Lembra, gente, da pandemia? Quem que poderia imaginar, né? Que em março a gente, aqui no Brasil, começa a ouvir a história de vendo o que está acontecendo lá fora e, de repente, pisca o olho e estamos ali sem poder sair de casa, sem poder abrir o comércio, né, em isolamento. Então, ninguém esperava por isso. Agora, imagina quantas empresas, né, fecharam nessa situação.
E aí pensa se você vai e leva o seu patrimônio familiar, o seu patrimônio pessoal para dentro da sua empresa. Esse patrimônio vai responder pelas dívidas, né? Então, nunca, jamais junte as duas coisas. A gente tem que tratar de tudo separado. Verdade. Aqui, Cris, ó, deixa eu responder essa do Christian, né? E se eu montar uma holding e me separar da esposa atual, como resolver isso? Aqui, Christian, eu costumo falar o seguinte: é o que é. É o que é. Não tem novidade. Entende? Temos que enxergar qual é o regime de casamento. Imagine que seja comunhão parcial de bens. Que os bens que vocês constituíram, que vocês têm hoje, foram constituídos aí adquiridos durante a união de vocês. Hoje, se vocês se divorciassem, metade de cada um. Não estamos nos divorciando, estamos levando para dentro da holding para doar cotas para filhos através do planejamento sucessório, estabelecendo regrinhas ali. E aí, então, você e sua esposa ficarão ali com o poder de administração daquela empresa, com a liberdade para venda. E se a gente se separar? Então, no planejamento patrimonial e sucessório, vocês já podem estabelecer regras para isso também. De modo que, se acontecer o divórcio desses administradores, o imóvel A vai ficar destinado para a moradia da esposa, o imóvel B para a moradia do esposo, ou não, queremos ter a liberdade já desde já estabelecendo que todos os bens serão vendidos e que vai ser rateado o valor, ou que vai ser cindida a holding de alguma forma também para ficar um com a independência e não precisar do outro para nada. Então, é o que vocês quiserem, é o que vai ser desenhado ali. Também com o benefício de acabar com chances de conflitos, né? Porque vocês já preveram antes o que ia ficar bom para ambos. Você concorda com isso também, Cris? Total, e ainda tem uma outra vantagem. Eu não sei se alguém que já passou por um processo de divórcio, que teve que fazer a partilha de bens no Poder Judiciário, mas é uma facada, viu, gente? Então, quando você já tem ali o sistema de holding constituído, o que você faz no Poder Judiciário é a dissolução do vínculo matrimonial. Mas não tem patrimônio para ser dividido, para ser partilhado, porque está tudo dentro da holding. Então, tudo ali é resolvido dentro do direito societário. E aí a economia é grande, viu? Tá. Olha, Cris. E se eu doar as cotas da holding para os filhos, mas continuar aumentando o patrimônio? Como trata isso? A ideia é essa, viu, Christian? A ideia é constituir o sistema e, a partir dele constituído, você continuar construindo o seu patrimônio, só que já estaria tudo organizado. Por quê? Porque o que você dividiu dentro do sistema de holding não foi o imóvel, foi a participação naquele sistema. Então, os seus filhos têm cotas societárias ali, e essas cotas, elas são organizadas em percentuais. Então, se você tem um patrimônio de 100 milhões, seu filho vai ter, por exemplo, 50% dos 100 milhões. Se o seu patrimônio é de 100 mil reais, o seu filho tem 50% de 100 mil reais, tá? Então, não faz diferença. E construa dentro do sistema de holding, que é muito melhor. E aqui, olha só, o senhor Antônio fez uma pergunta se a aquisição de um imóvel a prazo, mas que não foi concluído ainda a construção, vai demorar ali. Isso acontece muito, né, senhor Antônio? Eu não sei se é o caso do senhor de aquisição de imóveis na planta. E aí, ele pergunta, eu devo colocar o que foi lançado na declaração do imposto de renda como capital da holding? Aqui, senhor Antônio, tem que entender direitinho qual foi a negociação, né? Vamos pensar nesse exemplo que eu estou dando aqui. O senhor comprou um imóvel na planta. Então, nós podemos ver junto àquela construtora, incorporadora, a possibilidade do senhor fazer a cessão dos direitos aquisitivos, porque se o senhor ainda não tem esse imóvel em seu nome, o que o senhor tem é apenas um direito,
não a propriedade ainda. Para essa cessão de direitos, por vezes, vamos depender da anuência da incorporadora da construtora. E aí o senhor vai levar. Agora, o valor atribuído lá, a gente vai ter que entender direitinho. Por quê? Por vezes ainda há saldo a pagar, entende? E aí tem que enxergar esse cenário para que contabilmente se justifique para no final a construtora passar a escritura diretamente para a empresa holding e não mais para a pessoa física. Mas tem que ter lastro ali, né? Porque, como que a empresa comprou também, tá bom? Cris, eu acho que deu o nosso horário. Deu Né? sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Última chance, hein? Mas sexta-feira estaremos aqui de novo. Agora só na próxima sexta-feira. Tá chegando. Na hora que eu falei última chance. Tereza, isso aqui é importante falar, né? Eu sou, a Tereza está dizendo, vou exibir. Eu sou pessoa física, mas a minha filha tem uma MEI. Isso aqui merece uma atenção, Tereza, por quê? Você normalmente vai conseguir constituir a tua empresa, holding, via de regra, uma empresa limitada, regime tributário de lucro presumido. Essa é a primeira etapa, mas a hora que você doar as cotas para tua filha, ela vai ingressar no quadro societário da holding e isso vai desenquadrar a MEI dela. Mas tá tudo bem, depois ela transforma a MEI num Simples Nacional, né? Um outro regime ali permitido, mas MEI ela não vai poder ser mais, tá bom? Senhor Dirceu, boa noite. Que alegria ter o senhor aqui conosco novamente. Aí aqui a Roberta Nogueira. Olha lá, Cris. Somos casados em comunhão parcial de bens. Meu marido não faz parte da holding. O que acontece quando ele vier a falecer? Mas por que ele não faz parte da holding? Será que o patrimônio era adquirido, foi antes do casamento? Precisamos entender melhor, viu? Para dar Porque assim, quando a gente pensa, pessoa casada em comunhão parcial de bens, então tudo que foi construído na constância do casamento é dos dois. E se é dos dois e foi para a holding, ele teria que estar lá. Agora, pode acontecer, né, de ser um casal que já tinha um patrimônio prévio ao casamento, casaram com comunhão parcial de bens e depois não constituíram, né? Então, talvez por isso ele não entrou na holding. O que você acha, Cá? Talvez fosse melhor especificar mais, né? Teria que explicar. Mas vamos aqui, né, na dúvida dela, né? O que acontece quando ele vier a falecer? Aí que tá, né, Roberta? Será que ele tem... Não sei, às vezes ele tem filhos só dele, filho de uma outra união. Agora, entenda, se você construiu a holding, você levou os bens lá para dentro, estamos subentendendo que são bens particulares seus, porque senão o teu esposo teria parte nesses bens e ele teria que ter ingressado, compreende? Mas digamos que eram bens particulares seus e você doou para filhos comuns de vocês dois. Quando ele morrer, tá tudo bem, porque os filhos já estariam contemplados lá. A gente não está conseguindo entender. A não ser que o marido tenha bens também particulares, porque aí se o marido tiver bens particulares, esses bens terão que ser inventariados. Isso. Aí vai ter que inventariar, a regra. Né? Tá bom? Que não tiver dentro da holding tem que ser inventariado. Ele explicou, patrimônio prévio ao casamento. Ok, eram bens particulares seus. Agora, Roberta, perfeito, obrigada aí pelo retorno. O grande X não está em se ele morrer, está se você morrer. Por quê? E aí, se você for como eu, você vai falar, é verdade, Cátia, o maior problema é se eu morrer. Eu não quero ficar viúva, mas eu também não quero morrer. Ai, Roberta, brincadeiras à parte, por que o problema é se você morrer? Porque esses bens, Roberta, que eram, né, bens exclusivos seus, particulares seus,
você até conseguiu levar para dentro da holding, contemplar os filhos, está tudo bem, mas você não poderia ter desrespeitado a parte legítima que caberia ao seu esposo. Ele é seu herdeiro necessário. Aí, se você levou, doou para os filhos e agora você morre, ele pode pleitear a parte que cabia a ele naqueles bens que eram particulares seus, porque ele é herdeiro junto com os filhos. Então, complicou mais, né? Tá bom? Gente, nós precisamos muito pensar, né, nessa organização, inclusive no direito sucessório, quando a gente constitui o sistema de holding. Porque a ideia do sistema de holding é trazer proteção, é evitar conflito. Se você não faz aquilo ali bem redondinho, não é mesmo? Você vai criar um problema para a família. Exatamente. Exatamente. Hoje eu tentando uma solução para um cliente que já tem a empresa constituída e essa empresa um dia funcionou com uma atividade, olha só, é um caso de um empresário. Lá atrás, a empresa funcionou, a atividade de publicidade, há muitos anos atrás, né? E tinha movimentação financeira ali, ele e o irmão enquanto sócios. E o resultado dessa empresa, eles começaram a comprar imóveis dentro da empresa. Aí tá bom, há muitos anos já, esse negócio, ele não existe mais. Mas eles continuaram comprando imóveis, imóveis destinados para locação e coisa e tal. Quando eu fui olhar o documento, Cris, chuta qual é o valor do capital social daquela empresa. Nossa, nunca vi isso. R$282. R$141 para o sócio. Só que a empresa tem um monte. E o senhor Chanol está aqui, ele é contador, olha só, né? E aí, hoje, a minha reunião foi com o contador, porque de que jeito a gente vai resolver isso? O que eles querem hoje? Aquela empresa não é mais um negócio, tá tudo bem, mas tem um acervo patrimonial imobiliário lá. Aí eles querem cindir essa empresa, cada irmão, né? Vai ficar com uma parte, com os respectivos imóveis ali dentro, para eles planejarem a sucessão. Mas e agora? Como é que eu vou doar 141 cotas de uma empresa que tem um monte de imóveis lá dentro? Nossa. Socorro, né? Então, é isso, tem que fazer direitinho, né? Como é que o contador, em algum momento, isso foi possível acontecer lá. E esse contador, um querido, muito atencioso, me ajudou muito nessa reunião hoje, mas ele falou, Kátia, eu estou com a contabilidade dessa empresa há 2, 3 anos. Isso aí foi coisa que aconteceu há décadas lá atrás, né? Então, olha isso, né? Tem que fazer certinho, tá bom? E é isso mesmo, tá, senhor Antônio Campos? O senhor está falando sobre o imóvel comprado na planta? Tá certinho. Lá na frente, então, se não falar de cessão de direitos, quando passarem a escritura para o nome do senhor, esse imóvel tiver no seu nome, aí o senhor pode, sim, fazer a alteração com o aumento do capital social lá na holding e integralizar este novo imóvel, sim, tá bom? Então, gente, olha, gratidão pela participação de vocês. Na próxima sexta-feira estaremos aqui. Cris, fala do seu seminário. Vai ser em breve? Sim. Ó, deixa eu até, Cá, se você me permitir, eu vou passar aí no o link para as pessoas fazerem inscrição, Cris. No chat aqui privado, eu vou copiar o link para você, aí você coloca aí nos comentários, porque eu não consigo, se eu colocar, não vai. Você viu aí? Eu não sabia não que não ia. E aí, pessoal, olha só, dia 8, 9 e 10 de outubro, eu farei o seminário de planejamento patrimonial da família. Então, é uma oportunidade muito boa de vocês se aprofundarem nesse tema, né? E entenderem, assim, né, do começo ao fim, né? O que seria o planejamento patrimonial, qual que é a importância dele, né? O que acontece se você não fizer, o que acontece se você fizer, né? Então, é uma forma realmente de vocês fazerem uma imersão nesse tema, entendendo bem do que se trata, né? E tirando ali as suas dúvidas e tomando as suas decisões, tá?
É um evento online, gratuito, então vale muito a pena participar. Já aproveita e faz a inscrição, tá? Porque é online, é gratuito, mas as vagas são limitadas. Então, a gente pode chegar um momento em que não tem como mais comportar pessoas, tá bom? Tá joia. Vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Gente, então, muito boa noite. Mais uma vez, obrigada pela participação. Cris, gratidão. Ótimo final de semana para todos nós que estamos aqui. Senhor Dirceu, mais uma vez, né? Muito obrigada. Ele falou, isso existe muito, o senhor Dirceu falando dos computadores malucos, né? Ai, senhor olha só, né? Infelizmente, né? Confiam ali, às vezes, no contador e deu no que deu, né? Então é isso. Gente, forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijo, Cris. Um beijo, boa noite a todos. Até a próxima sexta-feira. Até. Tchau, tchau.